câmera não está aparecendo, não. Ah, tá sim. Agora tá indo. E a nossa internet que está zoada assim, a câmera que está ficando. Deixa eu ver o som. Tirou? Número tirando, vou fechar isso aqui. Deixa só. Boa noite, pessoal. Agradecer o pessoal que está entrando aí. Vamos hoje ter uma conversa em formato diferente. Então, hoje sou eu e o Pedro, para quem não conhece. O Pedro é o coração aqui. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa parte de planejamento estético feito numa pegada um pouco diferente. Depois eu pedi para escreverem aí no chat se está dando para visualizar direitinho. O som tá ok? O som tá ok. Se o vídeo tá ok? Hoje a conversa vai ser um pouquinho sobre o Smart Cloud, uma ferramenta que a gente tem trabalhado há algum tempo aqui. A ferramenta desenvolvida pelo Florin Cofá. É um software na nuvem, né? Então ele é um sistema de inteligência artificial onde ele auxilia nesse processo de um planejamento primário, um planejamento estético de forma imediata, que muitas vezes é refinado depois, e ele vai até um pouco além. A gente vai mostrar aí de algumas possibilidades sendo trabalhado com ele. Para começar, né, o conceito é quando que a gente faz isso, né? Quando que a gente opta por fazer um planejamento estético 2D, né? Planejamento estético 2D de uma mudança do sorriso do paciente. Isso é descrito já pelo grupo da SD, né, do Christian Coachman há bastante tempo, onde você utiliza referências, né, faciais para poder criar um novo desenho do sorriso do paciente. Esse conceito é trabalhado há muitos anos e começou sendo trabalhado em PowerPoint, Keynote, onde a gente usava alguns parâmetros da face, construía linha média, marcações, usava padrões, né, de proporções do dente para poder fazer um contorno, um desenho de contorno do que a gente podia modificar no dente no paciente, gerando simetria ou não dos arcos contralaterais, porém ele era bem trabalhoso. Vou dar um exemplo. Na verdade, eu ainda uso, muitas vezes com os alunos, um PowerPoint ou Keynote para fazer isso, mas ele é mais trabalhoso, ele depende de um nível de habilidade ali de PowerPoint e Keynote muito grande. Passado alguns anos, surgiram os softwares do DSD para iPad, tá? E foi também evoluindo com o tempo, um software excelente. A gente utiliza também ele aqui na empresa, mas a gente acaba pela dinâmica, até com clientes e com os dentistas, mas também do que a gente vê ali no consultório e clínicas, essa dinâmica de conseguir construir rapidamente ali uma noção de sorriso e exportar as bibliotecas desses dentes se torna muito interessante. Então a gente vai falar muito sobre essa pegada. Conceito de consultório, ou será que vale a pena você ali no consultório, de uma forma ligeira, consegue dar uma demonstração geral para o seu paciente, sempre com muito cuidado, né? A gente não quer fazer uma falsa promessa, por isso, quanto mais costume, quanto mais habilidade você tiver mexendo nisso, melhor. Mas a questão, assim, pensando em consultório, mas também pensando em planejamento, no que isso é útil na sua relação com o laboratório de prótese, com o Clean Center, qualquer coisa do gênero. Então, a gente vai mostrar um pouquinho de ambas as pegadas. Pedro trabalha com o Smart Cloud já tem quanto tempo agora, Pedro? Acho que já está 1 ano e meio, mais ou menos, quase indo para 2 anos dentro da ferramenta. Tem visto que a ferramenta mudou também nesse tempo, né? Tem evoluído bastante, a gente vai mostrar algumas novidades que ela está trazendo, como o visualizador 3D, que antigamente não tinha, né, para as TEDs.
E já pegando o gancho do que o Diego falou, um cuidado muito grande que a gente tem que ter nesse tipo de planejamento é justamente fazer algo reprodutivo, fazer algo que seja possível de ser execuível em boca, porque o software ele aceita qualquer coisa, né? O software ele não tem ligação com o paciente, com o intraoral. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essas simulações, essas projeções, para fazer algo que seja tecnicamente possível de ser executado. Isso. E lembrando, então, nessa lógica, o DSD é uma opção super interessante, mas a pegada do Smart Cloud ela ainda leva algo além. Ela utiliza um conceito de inteligência artificial, tentando te dar possibilidades de formatos de dente, tirando um pouco do nosso desejo ali. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo citado pelo Florim, quando ele desenvolveu, ele teve, uma das vezes que ele esteve aqui no Brasil, falando para a gente sobre essa temática, ele brincou, eu tenho certeza que vocês usam no DSD o MO5, realmente a gente tem uma tendência. Vocês percebem isso no laboratório, né? Aquele ceramista que faz sempre os mesmos formatos, existe um pouco dessa tendência, nós dentistas temos muito desse efeito. Quando você joga uma inteligência artificial que vai te dar opções diferentes ali de formatos de dente, isso é uma pegada interessante, né? Tipo, para variar um pouco, não ficar uma coisa muito robotizada ali dos desenhos. Então, quando a gente utiliza esse software, ele monta ali, você também do seu lado vai poder, a gente vai mostrar já, ali do lado esquerdo você vai conseguir mudando os formatos, e óbvio que a gente tem uma tendência, óbvio que a gente acaba puxando para os formatos que são mais agradáveis para a gente. Mas uma experiência legal é fazer isso às vezes com um paciente sentado na cadeira, projetando na tela na frente dele, alguma coisa, e você vai montando. Isso é um efeito muito interessante, tá? Isso tudo feito na nuvem, só precisa da conexão ali na internet. Mas para fazer isso, vale a pena comentar, então, que uma das ferramentas muito importantes é a fotografia para isso. E a fotografia ela pode ser feita de diferentes maneiras. Ela pode ser feita com uma câmera profissional e um flash externo. Tá? Você pode ter um flash estúdio, pode ter um flash speedlight, jogando para o teto, para brilhar. Pode usar o seu twin, jogando uma potência manual para poder iluminar o rosto, porque é extraoral. Pode usar até um flash circular se estiver montado no seu consultório. Então, eu uso muito o circular, mas no meu consultório tem um twin, eu só modifico ele, eu não monto o estúdio para a maioria das fotos. Mas, Diego, precisa ser na câmera? Não, hoje em dia a gente tem celulares com capacidade de fotografias muito boas para fotografia, para esse tipo de planejamento. Vale pensar em luz, tentar trabalhar com o máximo de luz possível. Existem várias formas, você pode fazer estúdio também de luz externa, é possível você comprar socket e lâmpada de LED, ou você pode começar simplesmente com uma ring light dessas de cabeleireiro também. Pessoal, só me dá um feedback no chat se a imagem da câmera está legal para vocês, porque para mim ela está fragmentada aqui, não está com resolução baixa. Eu não sei se de repente a gente troca a câmera para a câmera do computador. Vamos ver se a gente consegue melhorar aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um delay, né, da transmissão. Você melhorou? Ali continua um pouquinho ruim. Acho que está ruim ainda. Não sei se é a luz, se é a internet. Quer tentar na webcam do computador? Tá. Eu vou continuando aí, se tiver algum problema, por favor. A resolução está ruim, é isso que está passando para a gente. Tem que ver se é o nosso sinal aqui, está no Wi-Fi ou está no cabo. Falando que está bem ruim ainda. A gente pode tentar outra internet, mas acho que vai cair, né? Só um segundo, pessoal, vou tentar resolver aqui. Enquanto ele vai fazendo, vou falando de novo, vou continuar falando sobre a questão de câmera, que é a resolução, não sei se o áudio está ruim ou não, mas vamos lá. Dá para fazer foto com o celular, sim.
Os celulares estão melhorando muito em relação à câmera, seja iPhone, seja Samsung, seja Huawei, seja qual for o telefone, pensem em luz. Quanto mais luz você tiver, melhor você vai conseguir fotografar, melhor vai ser a resolução. Existem diferentes setups que você pode fazer no consultório para conseguir uma qualidade dessa foto. Mas, se você quiser começar talvez mais simples, vale comprar uma ring light, uma luz dessa aqui. Vocês podem comprar aí no centro da cidade para conseguir uma iluminação ali do paciente. Tudo isso é possível. Fazer um teste compartilhando a tela. Ver se vai mudar a resolução. Estou achando que é da transmissão. Pelo hoje está bom. Não, você não. Clica aqui. Põe no Smart Cloud, não. Deixa aqui no dela mesmo. Vamos dar uma olhada agora se na transmissão da tela melhor. Aparentemente sim, Diego, está melhor. Acho que é algo da câmera. Mas eu estou vendo as duas câmeras. Mas isso aí, está melhor. Dá um feedback aí, pessoal. Falando que congelou e tudo. Imagem embaçada e delay na fala. Deixa eu você um pouquinho. A gente está congelado? Ah, como é? Vamos ver agora. Eu acho que de repente ele capta o som dali. Só passo o mouse aqui em cima. Funcionar a transmissão. Aonde? Já está. A gente está aqui no cantinho. Sim. Pessoal, agora deve ter funcionado. Confirma aí pra gente, por favor. Bota na tela. Já está. Porque deu de link. Voltou. É isso, é porque a gente tirou. Então vamos lá. Desculpem o caos, mas o que eu estava falando agora antes, que estava mudo, é sobre o telefone, sobre alguns detalhes sobre fotografia. Então, primeiro, iluminação, caprichar na iluminação. Segundo, fazer questão de ter a iluminação frontal
está refletindo na relação pupilar, porque você vai precisar da linha bipupilar para ter uma noção do eixo da cabeça do paciente. Lembrar que mulheres têm uma tendência a inclinar a cabeça na hora da fotografia, isso evitar. Outra questão, de preferência, pede, eu sei que mulher odeia fazer isso, mas põe o cabelo atrás da orelha, porque assim você consegue ver a rotação ainda no eixo horizontal do paciente, tá? Para ele não girar a cabeça mais para um lado do que para o outro. Dessa maneira, a gente pode acabar errando num corredor bucal aqui, então tem que tomar cuidado com esses detalhes. E outro bem importante é tentar um sorriso mais verdadeiro possível do paciente, para que a gente não subestime essa linha do sorriso durante o planejamento. Vou mostrando do início, Pedro, volta lá. Partindo do zero, essa documentação desse paciente. Então, quando a gente recebe o caso, né, então vamos começar pela fotografia do paciente. Aliás, desculpe, gente. Vamos começar de outra maneira. smartcloud.com. Quando vocês entrarem, vocês vão fazer um cadastro de vocês aqui. Tá? Vocês têm um período experimental gratuito. Então, quero já começar falando as coisas que me importam aí. Você tem um período experimental. Depois, você tem uma possibilidade de pagar mensal, né, 20 euros por mês, só para você, ou 60 euros se for uma equipe, né, que estiver trabalhando com você. Isso inclui todos os designs 2D que vocês quiserem fazer, como a gente vai mostrar, e também vai ter a possibilidade de fazer o download dos dentes que vocês selecionaram na versão 3D para vocês jogarem em outro programa. O que não inclui, como a gente vai ver mais à frente, são os dentes já encaixados no modelo, mas isso eu mostro daqui a pouco. Então, começando pelo recorte da foto. Então, quando você olhar a foto, a recomendação é que você venha aqui de cara, ó, e subindo e descendo, eu quero que primeiro vocês vejam se está alinhando com a linha bipupilar. Se a cabeça do paciente não estiver alinhando, você vai fazer um giro, ajustando isso. Então, como eu falei, o ideal é que o paciente não vire a cabeça, mas a gente sabe que isso tem até a sua posição ou a do paciente. Alinhou o que está adequado, eu sei que ele está na horizontal, e aí eu posso trabalhar a foto do paciente nessa situação. E aí a gente vai dando continuidade. Posso marcar a linha de sorriso, por isso que eu falei a importância dessa paciente estar sorrindo de forma mais verdadeira possível. Então, você vai ter o contorno labial desse paciente nesse cenário. Depois que você marcar o contorno labial, você vai começar a trabalhar com a proporção em relação aos dentes. Isso você pode fazer modificações tanto cervicais quanto incisais. E aí eu vou parar um instante para a gente falar um pouco sobre isso, sobre proporções. Vai a 80, vai até 80. E agora vai a 90. E aí vocês vão reparando um dente mais quadrado, um dente mais alongado. Então, vocês têm possibilidade de padrões aí, de formatos de dente, onde você vai avaliando, obviamente, para o seu paciente. Existem proporções também, vou mostrar aqui. Diferentes proporções. Perdão. Quanto é a proporção escalonada desses dentes. E a curva do sorriso. Ele deixa a gente projetar um pouco de curva aqui para na renderização ele te dar uma... E aí, como eu mostrei antes, como você consegue fazer a modificação lateral, você não fica preso à proporção áurea ou proporção 1.6, por exemplo, de DST. Você tem aí a possibilidade de avaliar para cada caso como você vai trabalhar essa proporção. Depois você também pode, por esses pontos que vocês estão vendo, vocês podem fazer pequenos ajustes. Isso. E aí vamos aumentar para incisar ele um pouco, Pedro. Pode aumentar mais. Vamos seguir o formato quase ali no lábio, vai. Traz o dente dela. Aí.
E aí, vamos supor que isso a gente tivesse adotado como um cenário ideal, rapidamente ali com o paciente na cadeira, você vai poder ir e voltar. Quando der sequência, ele vai fazer análise dessa proporção que eu coloquei dos dentes, e vocês, ao lado esquerdo, estão vendo vários formatos, várias bocas possíveis. Como ficou bem alongado, a gente deu uma exagerada aqui, ele vai pegar a boca onde eles tenham dentes naturais com essa proporção. E aí você consegue mostrar para o paciente, tira um pouquinho do zoom, e ir trocando, ela vendo no próprio rosto dela, ali na hora. E aí ela pode falar, poxa, não, eu achei muito alongado. Aí a gente volta, vamos reduzir, e vamos novamente. Outras bibliotecas surgiram, outros formatos de dente, outros formatos de arco surgiram ali para a gente. E agora, se você primeiro tira um pouquinho o zoom, você pode inclusive ver aqui automaticamente. Ele vai criando na hora ali também. E aí, com a paciente em posição, ela mesma vai avaliando. E você pode ir conversando, talvez, sobre um lateral, sobre um canino. Vamos espelhar o 22 no 12, por exemplo. Aí, quando eu clicar no igual, ele vai copiar lá no 22. Então, a gente pode ir brincando aqui de refinar essa anatomia que ele te deu a princípio. Então, a gente tem liberdade para fazer pequenos ajustes de corredor, de tamanho, de proporção, e sempre voltando para ver o todo. Então, a gente consegue brincar com isso aqui. Por exemplo, vamos supor que eu queira cortar um pouquinho esse dente. Então, eu faço a simulação, volto, consigo ver o rosto do paciente. Então, tem bastante liberdade aqui para brincar. Além disso, pessoal, a gente tem aqui simulação de cor. Deixa eu voltar no rosto. Então, supondo que essa aqui seja uma simulação de reabilitação estética com uma cor de escala Blitz, BL2, BL3, enfim. E você pode simular para o paciente cores mais naturais, cores mais próximas de dente, como, por exemplo, talvez um B1 aqui, um dente mais um aspecto natural, ou ainda tentar reproduzir o aspecto atual do paciente. Então, a gente tem essa liberdade para brincar com escala de cor aqui para o paciente, você identificar o perfil do paciente, né? O que ele está buscando com a reabilitação estética dele. Cada vez mais tenso isso, né? Porque cada vez mais branco eles vão pedindo. Mas aí você pode até mostrar que fica bem artificial quando você deixa bem branco, mas aí é de cada um também, do paciente, do dentista, do conjunto. É importante você lembrar ao paciente, reparem, a gente está explicando aqui, fazendo, isso está levando poucos instantes. Eu sei que tem algumas pessoas, o Max está na sala, é um que trabalhou com o DSDEP também, que eu lembro que ele já usou. Para quem que não é demorado, tá? O DSDEP também não é demorado, mas eu acho essa dinâmica ali do Small Cloud bem interessante para você fazer na hora com o paciente. Lembrando, a gente não está dizendo que é o que vai ser feito final, mas pelo menos é para você conduzir uma conversa com ele, ter uma noção estética desse paciente, né, o que ele considera mais estético ou não. Ali, vale lembrar, né, como dizia o professor Paulo Cano, a gente se surpreende com o que o paciente considera estético e não, na verdade, essa noção do dentista achar que é estético ou não. Então, a gente tem que ter uma opinião do paciente nesse momento para decidir esse contorno ali. A gente vai mostrar novamente, vai mostrar outro cenário do início ao fim, o deixar uma assimetria de um lado para o outro. É uma coisa que nós vamos ter um pouco de agonia, mas isso mostra para o paciente. É muito comum a gente querer igualar sempre um lado ao outro, mas converse com o paciente, mostre com formatos diferentes de um lado e do outro, para ele avaliar. Tira o zoom um pouquinho. Mas agora, antes de dar sequência, vai mexer na cor, né? Vou botar uma cor mais natural. E dá para mostrar também as medições, né? Porque a gente mostra aí. Mostrou. Então antes de entrar nas medições, vamos só falar sobre uma coisa aqui. O que acontece, gente? Existem questões funcionais que a gente não está entrando no assunto aqui.
e questões biológicas. Então, quando eu removo aqui, eu vejo que esse planejamento que a gente está fazendo, ele está envolvendo um aumento de uma cirurgia do sorriso, uma gengivoplastia estética do sorriso. Isso não vale a pena você fazer de forma aleatória, tá? Você pode, numa conversa, o paciente falar, existe a possibilidade disso aqui, talvez numa primeira consulta, mas que a gente precisa de exames para poder fazer essa avaliação de forma adequada. Então, explicando um pouco disso, tá onde eu tinha deixado? Isso. Nesse caso, dentro do programa, a gente deixou a tomografia, a gente jogou para cá para o programa, e o escaneamento. E observe, quando eu chego aqui e modifico a transparência, eu consigo ter uma noção de onde está a minha junção amelocementária e onde está coberto ou não, ou seja, quanto eu tenho de erupção passiva de alguns desses dentes e eu posso fazer uma plástica favorável ou não. Até onde eu posso vir com o meu trabalho protético nessa plástica, como a gente está vendo, por exemplo, desse lateral aqui, um pouco do lateral do outro lado. Então, vale a pena tomar um certo cuidado ao fazer um planejamento como esse que a gente está fazendo em relação a esse crescimento cervical. Talvez numa primeira consulta para conversar sobre possibilidades, ótimo, mas depois isso tem que ser feito com algumas referências. Mostra agora um recobrimento, por exemplo, o quanto cresceu aqui do 12. Vamos ver. Então, ele tem a possibilidade, pessoal, de ferramentas de medição. Eu já deixei até pré-setado aqui. Então, veja, eu já marquei 1,1 milímetro a princípio de aumento de remoção de colarinho gengival, 2,1 no lateral, que era que tinha margem mais baixa, 1,2, enfim. E aqui o software, assim como de aumento incisal, né? Projeção de aumento incisal, para simular. Lembrando que não é obrigatório, o software te dá a liberdade de você não fazer aumento de coroa, não simular para cima de gengiva. Então, você pode simplesmente pegar o seu planejamento e alterando ele. Vou descer, o paciente não pensa em fazer gengivectomia, por exemplo. Então, a gente vai manipulando o caso de modo que não seja tecido mole invadido. Um pouquinho grande. Na verdade, está menor. Um pouquinho. Só para mostrar. Só para ilustrar. Então, por exemplo, aqui a gente já está começando a simular para ela algo que não pegaria gengiva. Então, o software te dá essa liberdade. Tá? Ferramenta de comunicação para reabilitação estética, eu nunca vi nada igual. É uma máquina de comunicação e uma máquina de vendas também, porque mostrar isso aqui para o paciente, uma simulação rápida, poucos minutos. Lembrando que está um pouco estranha a proporção, tá? Centrais laterais, porque a gente está manipulando para lá e para cá sem referências diretas aqui, né? Então, nesse caso, provavelmente a gente estaria aqui, reduzindo o lateral, aumentando o canino, para dar mais naturalidade ali, procurando outros formatos. Então, olhando para cá, para a esquerda, nós temos diferentes formatos de canino. Mais para dentro, mais pontudo. E aqui você vai fazendo, vai conversando com o paciente. Eles gostam de opinar sobre isso. Eu vou dar sequência, a gente volta a falar um pouco disso, brincar um pouco com essa relação em alguns instantes. Eu só quero dar uma sequência aqui para vocês verem. Vamos supor que a gente conversou com o paciente, gostou, é isso. Não está bonito agora não, gente. Não, deixa assim, só de forma aleatória. A gente pega um outro, depois brinca, mexe um pouco mais. Mas vamos supor que tenha sido isso. Entre os dentes, os centrais estão pequenos em relação ao tela que ela tem, mas só para ilustrar um pouco. Vamos dar sequência. O central ficou bem pequeno, mas dá sequência. Quando você finaliza essa parte, você pode brincar lá com o paciente, né, de girar as imagens arrastando para um lado e para o outro. Então, ilustra bem para o paciente isso. Mas eu quero que vocês reparem nessa janela que tem uma opção da gente descarregar de baixar esses dentes. Mas reparem, eu vou puxar a biblioteca crua. A biblioteca vai vir desse formato de dente, mas não vai vir encaixado no modelo desse meu paciente. Se eu quiser fazer isso direto do site, aí fica um pouco mais salgado pensando em Brasil.
né? Além da sua mensalidade, você teria que pagar 139 euros por arco. Eu não conheço ninguém que faça, né, com esse download, mas se você estiver disposto, é uma possibilidade. Eles fazem lá e te mandam ele já alinhado no STL que você enviou. É um serviço de planning center Deles, direto da isso. E caso você queira só descarregar, não tem custo disso, né? No início tinha, não tem custo para descarregar. Então ele clicou aí para fazer o download, veio a biblioteca deles, está baixando. Para quem está acostumado ou já sabe trabalhar em softwares de prótese, né? Tipo Exocad, Dental System. Tem muita gente que usa isso aí no Mesh Mixer. No Mesh Mixer. Eu acho chatinho, mas dá para fazer também. No Mesh Mixer é um software gratuito. E aí a gente consegue usar essa biblioteca em um planejamento 3D. Então a gente está transformando o 2D para um planejamento 3D, um enceramento real, um planejamento funcional e estético desse paciente. Mostra no... Então, por exemplo, aqui a gente usou o Exocad e trouxe a biblioteca. Esse aqui. Então, a gente trouxe esse paciente para o ambiente do Exocad, fez a reconstrução dele. Vamos lá. Então, eu tenho maxila inicial, posso sobrepor a foto que a gente utilizou. O enceramento que a gente trouxe. E como essa paciente foi, o plano de tratamento dela foi selecionado com aumento de coroa clínica de fato, a gente traz o PerioGuide, que foi desenhado no planning, e inclusive junto com a tomografia do paciente. Então aqui a gente consegue ver exatamente qual vai ser a nossa incisão primária do contorno gengival, a gente consegue ver a área de estabelecimento de espaço biológico, dá uma previsão muito boa se vai ter que tirar osso ou não, e o guia vai dar a medida exata de onde esse espaço biológico vai precisar ser. Lembrando, isso não é mais o Smile Cloud, tá? Agora ele já está na Exocad, já envolve a parte de planning que a gente utilizou em outros softwares para desenho do guia. Aí é uma parte a mais. É só para mostrar para vocês como esse enceramento veio do caso lá, né? Não é esse enceramento que a gente fez agora, isso já foi alinhado, já foi ajustado, mas quando foi feito o caso, esse caso já foi, inclusive, operado, né, para os nossos alunos de especialização. Só para ilustrar como é possível trazer o que é feito no 2D para o 3D. Só para trazer da foto para a realidade, para o intraoral. Né? Vamos voltar lá para o Smart. Então, volta lá para o início. Vou pegar o caso do Júnior. Está numa janela aqui, só para... Já pode. Estou selecionando aqui. Então, vai do início. Então, mais uma vez, a mesma lógica. Nesse momento, a gente define se o flash do olho aqui está na minha linha interpupilar, se está na horizontal, estando ok, beleza, posso dar continuidade. Marcação, pode ir lá. Marcação do lábio, vai ajustando, não, desce um pouquinho mais. Tá? Não cobre o dente, não aparece. Show. Contorno do lábio. Dando sequência. Proporção. Diego, mas o lábio vai cobrir? Sim, ele não tem exposição do sorriso. Essa foto está bem interessante porque isso é um print, tá? Isso foi um caso que eu executei com a professora Andrea Mello. Então, isso, na verdade, é um print, uma imagem do Keynote. A gente tinha feito a apresentação do Keynote e aí não tem tanta resolução, mas serve para a gente entender um pouco mais do processo. Dá um zoom ali. Desce um pouquinho mais essa incisão. E aí desce a cervical também. Ah, Diego, eu posso ter foto com retração? Sim, você pode ter mais de uma foto para utilizar aqui. Não, sobe um pouco. Né? Aí, tá bom. Dá uma continuidade.
selecionar algum dos dentes ali. Ajeitar essa cor também. E aí, na hora, tudo bem que está tudo exagerado e não dá para ver tanto essa delimitação. É melhor subir todo mundo, senão vai ficar os centrais mais abaixo que o lateral. O importante ali era a capacidade de você, na hora, com o paciente ali, mostrar para ele o que é possível. Esse caso, inclusive, foi conduzido de forma excelente pelo professor André Mello. Então, a gente fez o planejamento dele no Smart Cloud, fizemos a impressão desse modelo e enviamos para o professor André Mello, onde ela fez um mock-up, conversou com o paciente, fez todos os ajustes necessários, né, em relação a isso. Eu posso fazer modificações de tamanho de corredor bucal, proporção do dente, tudo o que quiser pode ser feito ali, com o paciente vendo na hora. Esse caso, o paciente não viu na hora, ela mandou as imagens, e aí a gente trabalhou as imagens e foi enviando para ela aos poucos. E nessa época, a gente ainda demorava um pouco mais para poder fazer o enceramento 3D disso daí. Mostra aí outros formatos de dente. O da Luísa tem sorriso de gengival. Acho que tem um pouco, a gente vai mostrar. Finalizando, põe como se tivesse finalizado ali. Mais uma vez, você pode ir passando, né, como sendo a projeção do atual, do que pode ser de formato, isso de maneira distinta. E, mais uma vez, pode descarregar essa biblioteca e usar para criar um modelo base. Isso, cada vez mais a gente tem utilizado, por isso, pela comunicação com o dentista. Ah, Diego, eu posso fazer isso aí tudo direto no Exocad? Tem como, você ir já montando tudo isso no 3D. Mas você não está conversando com o paciente, você não mostra uma imagem, você não trabalha um 2D primeiro. Isso é ruim, porque ao não trabalhar um 2D, não passar essa conversa com o paciente, você não sabe quanto dessa proporção é agradável para ele ou não. Por isso é importante ter essa ferramenta, nem que seja para ele ir avaliando. Se você não puder fazer na hora, se você não quer pagar uma plataforma dessa, ela ficou dentro bem um coelhinho ali, né? Da Xuxa. Então, mais uma vez, conferiu, dá sequência para os formatos. Formato de lado. O sorriso dela tá estranho também, né? Mas... Ela tem um sorriso bastante assimétrico mesmo. Tem a questão muscular aqui. Eu vejo que o software já pega o lábio de primeira, assim, né? Isso. A inteligência artificial dele, vocês repararam algumas vezes que ele já encaixa os dentes mais ou menos na posição. Isso é bem legal, isso está evoluindo. Ele tenta alinhar, mexer nas fotos, ele já faz bastante. Dá continuidade. Ele já dá uma sugestão interessante. Você consegue ter uma noção de proporções desse dente. Não, desce. Aí. Vamos dar continuidade. E aí pode ir conversando com o paciente. Achou, de repente, que o central está chamativo. A gente pode vir para o lateral e ir vendo outros formatos possíveis que talvez chamem menos a atenção do central. Isso foi algo que a gente não falou. Ele dá a possibilidade da gente mesclar bibliotecas diferentes para elementos diferentes. Assim como um software de prótese, um software de enceramento, a gente tem amplas possibilidades aqui para mesclar bibliotecas de acordo com um elemento específico. E aí, dessa maneira, você pode ir conversando com o paciente, vendo o formato diferente, por exemplo, aqui do canino. Uma girada nesse lateral, por exemplo. Vai lá. Corrigir um pouquinho da inclinação do lateral. Ele dá várias opções aqui para a gente brincando dentro dessa simulação. Dessa maneira, saindo de um dente tão quadrado, indo para um dente mais triangular. Obviamente, pessoal, aqui tem que ter muita responsabilidade e um pouquinho de prática no software para entender o que é possível ser feito em boca e o que não é possível.
Então, a gente está fazendo, por exemplo, uma transformação de dentes quadrados em dentes mais triangulares. Então, aqui a gente tem que ter cuidado, depois levar para o 3D para a gente ver exatamente o que seria possível de ser feito ou não. Entendeu? Simulação de cor, que a gente comentou, para entender o perfil do paciente, o que ele está buscando. Se ele quer um dente escala Bleach, se ele quer um dente de escala de dente clareado, um dente mais 1/1, B1, ou se a gente vai para um tom mais natural, algo perto do que o paciente já tem intraoral. Isso aqui funciona muito bem para comunicação, para entender o perfil do paciente, né? E aí vale lembrar, você pode fazer, por exemplo, download, enviar para um laboratório de prótese, para um planning center, e utilizar essa referência, né? Ou você pode solicitar, né, você mesmo fazer, você pode solicitar que seja feito esse planejamento para você, tem 1000 possibilidades. Ou manda para a gente fazer também. Ou manda para a gente fazer, que a gente faz tanto o Smile Cloud quanto esse encerramento 3D. A gente joga isso para o Exocad, por exemplo, volta lá para o Exocad, tira o PeroGuide ali e põe o... Então, esse caso foi aquele que a gente estava conversando anteriormente, pegando o download, né, do software, a gente conseguiu posicionar, alinhar com o caso do paciente e poder enviar isso para o dentista para ele ter noção, fazer um mock-up e o paciente avaliar se aquele formato é o que ele estava buscando. Dá para entender também, fazer tanto um encerramento motivacional como um encerramento funcional. Então, por exemplo, esse aí é um encerramento já considerando o ideal. Você vê que está com em todo o dente ali. Essa região do 22, por exemplo, a gente vê que é um espaço onde vai ter que ser mexido em preparo no dente. Então, tem todas essas avaliações que são feitas. Lembrando, a gente tem um encerramento motivacional, onde ele é sempre aditivo. Então, a gente recebe esses dentes, mas a gente aumenta em volume na vestibular para que você possa aprovar um mock-up, ou fazendo o encerramento funcional, onde já é considerado o que a gente quer da coroa final do paciente. Então, nesse exemplo aqui, dá para ver que tem um excesso. A gente pode tirar esse excesso, pode desgastar, se você não vai fazer um mock-up, mas ter esse volume correto para você poder fazer um preparo, um guia de preparo, o que você quiser. Consigo ver exatamente quanto, por exemplo, vai ser de desgaste aqui. Não, quanto de diferença, né? O desgaste vai entrar ali considerando espessura, se o dente crescido, não é crescido, dependendo do tipo de material que vai ser utilizado. Então, tudo isso a gente tem de informação ali, mas para entender que lá no Smile Cloud, voltando para lá, a gente primeiro está decidindo formato, né? E aí são possibilidades disponíveis para vocês, mais uma vez mostrando como descarregar. A gente tem... Vou mostrar mais um caso? Vai lá. Vê o caso do Luca, já aqui. Calma, deixa eu só responder. Me perguntaram aqui sobre valores. A gente tinha falado antes já, o Smile Cloud comprando, né? Assinando o Smile Cloud, são 20 euros por mês. Quer botar o do Luca? Aqui, pessoal. Tá. 20 euros por mês a assinatura desse Smile Cloud para fazer no consultório. Eu acho que vale a pena, tá? Vocês têm um período gratuito. Desce aí, ó. Início de teste de 1 mês gratuito, vocês podem utilizar. 80 casos. 80 casos. 80 casos é na assinatura. E 1 mês gratuito. E no caso de equipe ali. E aí perguntou aqui também comparando com o DSD. O do DSD, se eu não me engano, está 400 euros. Mas eu posso estar errado, gente. Então, peço desculpa aí. Tem que conferir a assinatura do software do Smile Cloud anuidade. Tá? Então, é um pouquinho mais caro, considerando, né, o valor de um ano inteiro. Mas é um software muito interessante. A gente pode um dia mostrar, fazer uma live até, de repente, com o Fernando, alguém para mostrar um pouco do software do DSD App, que a gente utiliza no iPad. Mas é uma pegada um pouco diferente. Eu acho o Smile Cloud, essa relação ali montando e vendo a interação, tá, do contorno, utilizando dentes naturais, eu acho que para consultório é uma pegada bem interessante. Não sei aí de vocês em relação a isso, da experiência.
Outra pergunta que me fizeram... Do DSD-App, a última vez que eu pesquisei, estava com restrito, o app de hands-on, né? Estava restrito aos alunos que fizeram algum curso do DSD, né? No World Tour e tal. Então, acho que não está aberto para baixar, para conseguir utilizar o app. Tá. E tem o Smify, que é do grupo DSD também, que aí sim é um app que você consegue baixar e utilizar em tablet ou celular também, dá para rodar ele. Outra pergunta que me fizeram é se vai fiel, né, a esse desenho para a parte final. O que acontece é que quando a gente vai sobrepor no dente, tá, no 3D, a gente acaba fazendo algumas modificações, sim, tá? Então... Ele tem até um alerta aqui, pessoal, que ele diz a compatibilidade por cor aqui, entre o que está no 2D e o que vai para o 3D. Então, por exemplo, ele dá uma escala de cores aqui, ó, por exemplo, os cinzas são os dentes que têm a menor chance de serem adaptados no 3D, do 2D para o 3D. O amarelo é o que ele considera intermediário e o laranja é a sugestão dele de adaptação mais fluida para um software de enceramento 3D. Isso. E, bem ou mal, a gente precisa ajustar a massa cervical, principalmente se você não vai fazer a plástica, se você tem um contorno de algum dente, uma papila que você não vai querer manipular. Então, a gente precisa fazer esses ajustes, principalmente quando a gente joga no 3D. Então, não é fiel da foto. A foto, essa inicial 2D, é sempre uma coisa motivacional, mas que vale a pena não ser só motivacional, ser uma motivacional já tentando criar referências aí para um plano de tratamento do paciente, tá? Então, isso é importante. E mais, obviamente, quando a gente vai para o 3D, existe uma pequena diferença ali de contornos. O mais legal quando a gente usa... Deixa eu voltar na menina. Aqui é o seguinte... Quando eu modifico, né, e observa que a gente não tem tanta mudança do corredor bucal, mas tem que tomar cuidado para não crescer muito o corredor bucal nesses cenários. Deixa eu voltar no design. Não está indo. Tem que esperar. Dá um zoom. Quando eu vou no design do caso, eu tenho que levar em consideração o que existe da mucosa desse meu paciente, porque eu não quero, por exemplo, fazer modificação de formato de papila. Lembrando, a gente fez isso aqui tudo correndo naquela hora para demonstrar. Ali depois vocês viram no 3D qual era o definitivo. Mas esses cuidados você vai fazer depois refinando. Mas na hora com a paciente no consultório, ter a capacidade de mostrar que é possível em área estética, faz muita diferença. Mas lembre-se, o ideal é vocês passarem isso para a boca do paciente antes de qualquer procedimento. Fazer um mock-up, fazer uma avaliação clínica do paciente. Agora, ter essa possibilidade no consultório, eu acho sensacional. E é muito fácil de usar, pessoal. Não tem uma curva de aprendizado aqui muito extensa. Questão de foto, a gente consegue fotografar com celular e ring light. E aqui no software ele é todo intuitivo, então é todo delimitado, você não consegue errar muito feio aqui, ele te ajuda em todos os sentidos. Fazer só uma observação te cortando. Uma dica também, alguns radiologias, né? Você vai de repente pedir um exame, você pode pedir para a radiologia fazer essa foto para vocês. Porque assim, eu sei que tem públicos diferentes aqui assistindo. E alguns colegas às vezes têm uma certa dificuldade, cara, não gosto de fazer foto, não tem material, não é para mim. Você pode pedir para a radiologia. Muitas radiologias têm padrão, inclusive que chamam de padrão DSD de fotografia. Eles já estão acostumados com documentação ortodôntica, por exemplo. Então, vale a pena solicitar caso você não se sinta confortável fazendo as fotos, tá? Então, é um artifício aí que vocês podem lançar. Beleza? Beleza. Vamos finalizar com o caso do Luca aqui. Uhum. Quem não conhece o Luca, nosso sócio aqui, planejador de implante do time. O bichinho tá com a olheira nessa foto. 2 filhos é isso aí, meu irmão. Deixa eu ir pro design. Então, o primeiro passo é fotografia. A gente tem
a opção de dar uma nivelada aqui no plano cubicular. Dar uma acertadinha, se a foto não estiver muito alinhada. E a Mariana perguntou aqui sobre o nosso preço para fazer isso. Eu não faço ideia. A gente cobra R$200 para esse planejamento 2D. E aí, se quiser fazer a migração para o 3D, é o planejamento estético funcional da Arcada, que é R$800. Beleza. E aí vai vídeo, vai HTML, vai modelo impresso, enfim, um pacote. Explica para eles o que é o HTML. O HTML é um arquivo que o Exocad gera, que é um visualizador, que não é um software pesado, você consegue abrir ele no telefone ou no computador, que você consegue ver essa animação aqui e mostrar para o seu paciente. É uma ferramenta de comunicação laboratorial dentista e dentista-paciente. Vai foto, enfim, consegue transmitir a tela do Exocad direto para o dentista que não usa o software, que não tem computador, nada disso. Então, a gente enquadrou a foto aqui, vai para a próxima etapa, recorte de lábio. Aqui é importante deixar só dente de fora, pessoal, não pegar lábio, né? Porque senão vai ficar um aspecto do corte errado, esquisito lá na hora da reconstrução. É bem rápido também, né? A inteligência artificial do software já ajuda muito. E aqui a gente começa a ver proporções, curva e áreas de espelho. Então, por exemplo, a gente quer crescer muito essa incisal, a gente quer crescer pouco essa incisal, a gente quer subir para tecido mole a princípio ou não. Aqui a gente está usando foto de sorriso, mas a gente pode usar foto com spandex, a gente pode usar foto frontal com spandex, sem spandex, a gente tem liberdade, que o software, a inteligência dele está tão evoluída que ele trabalha com vários tipos de foto, e não está mais amarrado a um determinado padrão. Então a gente vai analisando a proporção que a gente quer. Para quem não tem muito hábito, pessoal, a gente considera plausível algo entre 75% e 85%. Você está vendo, até eu nem tinha reparado esse detalhe, o software ele fica amarelo, ele fala que é ok essa proporção para você trabalhar. Passou disso, ele fica branquinho, você já sabe que não está muito dentro do que é o ideal. Então, até nisso ele te ajuda. Então, vou fazer essa simulação aqui mais ou menos nesses termos. Eu não sei se ele faz isso baseado na foto da face ou se é só padrão, de 75 a 85. Eu acho que ele deixa engessada essa trava. E aqui vamos para um ambiente de modelagem. Por exemplo, veio uma biblioteca feia aqui, não gostei. Infantil, né? E desalinhada. Então, a gente procura bibliotecas que conversem um pouco melhor, um pouquinho mais quadrado, e começa a ajustar isso. Clica fora, volta, consertar esse giro. Vamos ver. Já está dando um aspecto melhor. Então, começar o lateral. Clica nesse daqui. Esse aqui? Beleza. Estava muito para distal. Beleza. Aí, por exemplo, eu gostei desse lateral. Eu jogo ele para o outro lado. O software já replicou essa anatomia para o lado. A gente pode dar uma ajustadinha aqui na altura. Vou e volto, pessoal, para ver o antes e depois aqui a qualquer momento. Simulação. Estou achando muito dentuço. A gente tem que diminuir um pouco essa proporção. Então, a gente vai e vai brincando disso aqui até o dente ficar com um aspecto mais harmonioso. Tirar um pouquinho de giro. Não, vou botar a duplicação para resolver. Isso agora fica um formato diferente. Você igualou depois de mexer. E aqui a gente vai brincando, pessoal. Vai ajustando o corredor. Vou e volto para ver como é que tá. Vou crescer esse pré aqui. Crescer um pouquinho o canino.
voltar para o central, ficou cortado. E aqui a gente vai manipulando. Cor. Pode vir para uma escala mais natural. E ver no resto do paciente. Ó, super natural essa escala. Ou a gente pode fazer um dente clareado. Ou a gente pode ir para louça de pia. Beleza? Falta para a câmera só. Deixa eu ver como chama. Tá lá. Então, pessoal. Ficou bom, acho. Não sei, tá esquisito. A ideia, na verdade, era apresentar um pouquinho do programa para vocês, porque chegou muita pergunta quando a gente estava enviando, né, o planejamento. Muita gente não conhecia o programa que a gente estava usando. Então, essa foi, por isso, a ideia de hoje, conversar sobre o tema, até para vocês saberem que vocês podem, vocês mesmos, fazerem isso. Ou, se quiser ter aí, quiser que a gente faça também, né? Não sei que pagar, parece pagar dobrado, mas existe o poder de convencimento que o programa tem. Então, é bem legal de você ter essa opção no consultório. Mais 20 euros são chatinhos, mas pensando como uma ferramenta de consultório, é uma opção interessante. Você pode fazer aí, finalizar, você consegue gerar uma imagem final, você pode mandar para a gente como uma referência. O Max falou que o Luca ficou até melhor ali, o Luca ficou até mais bonito. Mas vocês podem mandar como uma referência para a gente utilizar, ou vocês podem fazer o fluxo completo, isso também é um critério de vocês. Eu vou dar o meu exemplo, eu uso o programa no consultório bem brevemente ali com o paciente, tá? Tem uma tela virada para o paciente, então eu consigo fazer isso ali bem breve, só para ele ter uma noção. E depois eu mando a foto e peço para o Pedro, normalmente para a equipe de cadistas aqui, para ir fazendo essa montagem. E já penso, já dando continuidade ali para o 3D. Muitas vezes eu nem passo por um 2D no paciente. Eu já tive uma noção com ele do que eu fiz, peço para ele fazer, se tiver mais ou menos o que eu tinha planejado, peço para fazer o 3D. E aí ele me manda o modelo, com o modelo impresso, eu faço o mock-up, eu mostro o paciente, converso com o paciente, defino se tem que fazer cirurgia plástica, se não tem. Facilitar o nosso dia, eu acho que essa é uma pegada interessante, essa capacidade da relação 2D e 3D, que sempre foi um problema para a gente. Quando lá no início, quando a gente fazia no PowerPoint, tinha que vir com a reguinha, fazer as marcações, vir com um compasso de ponta seca para marcar aqueles 2 milímetros ali, e com um gotejador elétrico vindo com a cera para cobrir aquilo, dava muito trabalho, mas a gente fazia. Então, agora existem ferramentas mais modernas. Então, dali do 2D, a gente pode ir clicando, já virar um 3D de forma bem rápida e prática. Então, é simplificar algumas das etapas antigas. E vai lembrar, não adianta só você moldar o paciente, virar para o laboratório e falar, põe cera aí de pré a pré. Ele precisa de referências. Então, essa é a pegada. A vantagem de utilizar uma ferramenta como essa é ter as referências do paciente, ter o conjunto de fotos, e a gente costuma trabalhar tudo em cima disso. A gente não pode entrar em muitos casos, porque são casos de clientes, a maioria, então a gente fez algumas brincadeiras com fotos nossas, e um caso que foi feito pelos meus alunos, e aí dentro do meu curso de especialização, então a gente pode utilizar. Nossos pacientes assinam para isso. Mas quem quiser depois conversar um pouco mais sobre o tema, Pedro está aí. Eu quase fiz uma outra assinatura para não aparecer a foto dos clientes ali. Não, mas pelo menos apareceu quase nada disso. E aí, agradecer, falar para vocês que a gente vai tentar diversificar cada vez mais essa parte do Study Club, alguns temas que podem ser interessantes para vocês, podem mandar sugestão também. Estamos tentando abrir um pouco mais essa pegada, tanto cirúrgica quanto protética, quanto do digital. Então, tem muita coisa boa vindo aí pela frente, gente. É isso. Obrigado, pessoal. Agradecer a presença de todos. Vai ficar gravado também para o YouTube. O pessoal que estiver assistindo no YouTube aí, qualquer dúvida, qualquer suporte que precisar, pode mandar para a gente aí no Instagram, no WhatsApp, por e-mail, ou no nosso site também, meuplanningcenter.com. E se quiser bater um papo a respeito, pode me mandar mensagem direto. Pessoal, acho que todo mundo deve estar no grupo. Quem não tiver ainda, a gente vai enviar no chat aqui o link do grupo, do WhatsApp. E, enfim, estamos à disposição aí de vocês para o que for preciso. Obrigado, Beijo, pessoal. galera.